Olá para todos, é um prazer ter vocês novamente aqui em mais uma semana de videoaulas, de apresentações sobre conceitos de biomoléculas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre ácidos nucleicos, com um enfoque um pouco maior no DNA ou ADN. Então, no momento, a gente vai discutir uma breve introdução ao estudo dos chamados ácidos nucleicos, tendo um enfoque no capítulo 21 do nosso primeiro módulo da biologia. Então, a coordenação agradece mais uma vez o interesse de vocês no nosso trabalho e sempre reforçando a ideia de que esses vídeos, como os títulos muitas das vezes buscam trazer essa ideia, são introduções, melhor dizendo, perdão, são introduções a diferentes temas que vão ser aprofundados com os estudos junto ao material a biologia, de biologia, aos módulos 1 ou 2, dependendo do vídeo da semana, e de discussões que são feitas junto aos seus mediadores da disciplina de biologia. Então, uma vez que a gente está trabalhando biomoléculas, discutimos já proteínas, enzimas, como um grupo de proteínas especiais na semana passada. Nesta semana nós vamos falar sobre outras biomoléculas fundamentais, que são os ácidos nucleicos. São também biopolímeros, São polímeros que têm a função de armazenamento, transmissão e no uso da informação genética. Então, os ácidos nucleicos possuem essa função. Os vídeos futuros vão destrinchar melhor como acontece essa transmissão da informação genética, do código genético. Hoje a ideia é a gente distinguir esses dois tipos de ácidos nucleicos, o ácido ribonucleico, RNA ou ARN, ou ácido desoxirribonucleico, DNA ou ADN. DNA e RNA são por causa, cada nome deste, devido aos termos em inglês dessas substâncias. O que são ácidos nucleicos? São biopolímeros, são formados por encadeamentos dos chamados nucleotídeos. Assim como as proteínas são formadas pelo encadeamento de aminoácidos, os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos. E aí a gente vai distinguir o seguinte, que determinados nucleotídeos são formados por o açúcar, um tipo de base nitrogenada e um grupo fosfato. E o RNA é formado por uma única fita, uma chamada fita simples, e o DNA é formado por uma fita dupla. Então, todo nucleotídeo ele tem, como está sendo apresentado nessa imagem, está sendo destacado aí em vermelho, um determinado açúcar, que é uma pentose, são 5 carbonos, uma base nitrogenada e um grupo fosfato. Existe uma diferença, além do fato do RNA ser formado por uma fita simples e o DNA formado por uma fita dupla, é que o RNA, o açúcar é a ribose, e o DNA, o açúcar é a desoxirribose. Uma outra diferença importante é que entre as bases nitrogenadas há uma diferença importante. No RNA nós temos uma base nitrogenada, ou seja, tem nitrogênio nessa molécula, chamada uracila. E no DNA nós não teremos a uracila, teremos uma outra base nitrogenada que é chamada de timina. Então, adenina, citosina, guanina, uracila no RNA, adenina, citosina, guanina também no DNA. Mas ao invés da uracila, no DNA nós teremos a timina. E à direita nós temos um desenho mais ilustrativo dessa comparação e dessas estruturas que formam os nucleotídeos. Então, os nucleotídeos são formados por açúcar, base nitrogenada e um grupo fosfato. E aí nós temos o seguinte, uma base, a ribose ou desoxirribose, vai depender, ribose no caso da constituição, na formação do RNA como ácido nucleico, ou da desoxirribose na formação do DNA. Então, uma base nitrogenada, que pode ser pirimidina ou purina, eu estou evitando esses termos para não complicar muito. Nós temos o que a gente chama de nucleosídeo, mas quando se junta um fosfato porque tem fósforo, nós temos o nucleotídeo. Esses nucleotídeos, aqui temos a composição de um nucleotídeo.
Então, vários nucleotídeos, quando eles se organizam e se unem, vão formar os polímeros, que são esses chamados ácidos nucleicos. E aqui nós temos citosina, a estrutura química molecular da citosina, da timina e da uracila. E embaixo da adenina e da guanina. Então, adenina e guanina e também a citosina estão presentes tanto no RNA quanto no DNA. Aqui, ó, adenina, citosina e guanina. Adenina, citosina e guanina. No RNA, só para reforçar, temos a uracila. E no DNA temos a timina. Então, as diferenças principais neste primeiro momento que a gente pode identificar nos dois tipos de ácidos nucleicos. Por que ácidos nucleicos? Porque eles estão presentes no núcleo da célula. No RNA, o açúcar presente é a ribose. No DNA, o açúcar presente é a desoxirribose. E em relação às bases nitrogenadas, nós temos uracila no RNA e timina no DNA. É uma outra diferença importante. Indo para o nosso penúltimo slide, vocês vão encontrar também no capítulo 21 esta imagem. Essa imagem é só da molécula de DNA. Mostra a estrutura da molécula de DNA que, como nós dissemos, a gente disse, que as duas fitas compõem a molécula de DNA. O RNA é uma fita única. Só que a diferença, como nós vimos, é que nós não teremos o T de timina, teríamos uma uracila. Mas no DNA a gente já viu que, além de ser a desoxirribose, ao invés da ribose, temos uma base nitrogenada diferente em relação ao RNA. Então, o que a gente consegue imaginar? Se a gente imaginar que a molécula de DNA parece uma escada de corda e a gente pudesse dobrar essa escada, como se formando o que a gente chama de dupla hélice, a gente ia ver o seguinte: onde a gente coloca as mãos para subir, seria formado pelos grupos fosfatos e os açúcares, ó. O P, o D, o P, o D, o P, o D. E as escadas, quer dizer, onde nós colocamos os pés para subir nessa escada que se dobra, como está aqui à direita, ó, torcida, esse modelo, esse formato é chamado de dupla hélice. Nós temos o que? A união específica de bases nitrogenadas, das bases nitrogenadas. Sempre a timina com a adenina, sempre a guanina com citosina. É um encaixe sempre este, né? Timina com adenina, citosina e guanina, adenina e timina, guanina e citosina. Então, a formação dessa dupla hélice ocorre sempre com esse pareamento específico de uma base nitrogenada, timina com adenina, ou guanina com citosina. Sempre assim. E este formato ele é importante, vamos ver depois, numa aula futura, como é fundamental este modelo para duplicação, o que a gente chama de duplicação semiconservativa dessa molécula de DNA. Né? Porque o DNA ele se duplica em processos celulares importantes. Algumas atividades do capítulo 21 mostram essa importância da duplicação do DNA, e por conta disso, a gente vai sugerir a vocês, como sempre, a leitura do capítulo 21, vai também sugerir que vocês desenvolvam as atividades do capítulo e que possam discutir e aprofundar dúvidas relacionadas ao conteúdo com os seus mediadores. Aprofundar o conhecimento, tirar as suas dúvidas, tentem fazer as atividades e discutam com os seus mediadores como esses conteúdos podem ser aprofundados a partir do trabalho importante que os mediadores vêm fazendo com vocês. Estamos encerrando mais uma vez esse vídeo desta semana e nas próximas semanas vamos fazer a continuação da explicação sobre ácidos nucleicos. Vamos aprofundar alguns aspectos importantes até chegarmos na explicação do código genético, como o DNA gera RNA para gerar proteínas, as mesmas proteínas que nós discutimos há 2 semanas. Né? Então, um abraço, muito obrigado novamente pela participação, presença, interesse de vocês. Não desistam, continuem estudando e até a próxima.